Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, te atualizo com os principais destaques globais. E começa hoje em Nova York o julgamento do presidente depositário da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele e a esposa Cília Flores serão notificados formalmente das acusações pela Justiça dos Estados Unidos. O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, vai comparecer diante de um juiz de Nova York nesta segunda-feira ao meio-dia. A informação foi divulgada neste domingo pelo Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, que notificará formalmente Maduro das acusações apresentadas contra ele. A Justiça dos Estados Unidos o acusa de crimes de narcotráfico e terrorismo. Maduro foi capturado em Caracas na madrugada de sábado, junto com a mulher Cília Flores, após uma operação relâmpago dos Estados Unidos para tirá-lo do poder. O líder governou a Venezuela com mãos de ferro por mais de uma década, através de uma série de eleições consideradas fraudulentas. Maduro chegou ao poder após a morte de seu carismático mentor, o ex-presidente Hugo Chávez. Os Estados Unidos trabalharão com as atuais lideranças da Venezuela se tomarem as decisões certas, disse neste domingo o secretário de Estado Marco Rubio após a operação americana. Eu sei que, se eles não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão várias ferramentas de pressão para garantir que nossos interesses sejam protegidos. E isso inclui a quarentena do petróleo que está em vigor, entre outras coisas. Vamos julgar tudo pelo que eles fizerem e vamos ver o que eles farão. As declarações foram feitas em uma entrevista ao programa Face the Nation, da CBS News. Ao ser questionado sobre a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez, o secretário de Estado americano assegurou que Washington irá ver o que vai acontecer. O Supremo Tribunal da Venezuela determinou que Delcy Rodríguez assuma a presidência após a captura de Maduro. Questionado sobre o envio de tropas americanas em solo venezuelano, o secretário de Estado descreveu isso como uma obsessão da opinião pública, mas, ao mesmo tempo, uma opção que o presidente Donald Trump não pode descartar publicamente. Também neste domingo, Rubio declarou que é prematuro, neste momento, falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC. Os militares da Venezuela reconheceram a até então vice Delcy Rodríguez como presidente interina do país após o ataque dos Estados Unidos e a prisão de Nicolás Maduro. O exército também condenou o sequestro de Maduro e pediu que a população retome as atividades. Os Estados Unidos lançaram um ataque militar em Caracas e cidades vizinhas, que deixou mortos e feridos. O governo não apresentou um balanço oficial. O ministro da Defesa também repudiou o que chamou de sequestro de Maduro. As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas condenam veementemente o sequestro covarde de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional da Venezuela, nosso comandante-em-chefe, e de sua esposa, a primeira-dama Cília Flores, ato perpetrado ontem, sábado, 3 de janeiro, após o assassinato a sangue frio de grande parte de sua equipe de segurança, soldados e civis inocentes. O ministro respaldou o decreto de estado de comoção exterior que, segundo Rodríguez, foi promulgado por Maduro para garantir a governabilidade do país. Além disso, chamou a população a retomar suas atividades econômicas, laborais e educativas. Padrino afirmou que a pátria deve caminhar sobre seu trilho constitucional. As ruas de Caracas amanheceram vazias e tranquilas neste domingo, com comércios fechados e pequenas filas em alguns mercados e farmácias. E ainda falando desse assunto, ao menos 6 países, incluindo o Brasil, rejeitaram neste domingo qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela, após os Estados Unidos afirmarem ter reforçado o controle do país com a detenção de Nicolás Maduro. Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha rejeitaram neste domingo o que consideraram qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela. Os 6 países manifestaram preocupação com a estabilidade regional após os ataques de Washington que resultaram na captura de Maduro. O presidente americano Donald Trump afirmou que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o setor petrolífero da Venezuela. O país detém as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Um comunicado do grupo afirma: manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou de apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos venezuelanos.
A situação na Venezuela deve ser resolvida com respeito à vontade do povo venezuelano e em todas as suas expressões, sem ingerências externas e em conformidade com o direito internacional, acrescenta o texto. Os líderes dos países signatários, como Luiz Inácio Lula da Silva ou Gustavo Petro na Colômbia, rejeitaram publicamente a incursão americana na Venezuela e pediram medidas a organismos internacionais, como a ONU. E bem, chegamos ao fim dessa edição. Muito obrigado pela sua companhia. Às 11 horas te espero com mais notícias. Até mais.